Começou com a prisão de 200 ativistas e intelectuais e ia desencadear no massacre de mais de 1 milhão de pessoas. Sobre esses eventos, o Papa Francisco chamaria de o primeiro genocídio do século XX, e foi de fato o maior massacre da Primeira Guerra Mundial. Assunto que até hoje gera polêmicas e desconforto diplomático, pois ainda não é reconhecido por muitos países. Saudações! Eu sou o professor Ney Nordin e a gente vai conversar sobre o genocídio armênio. Em abril de 2021, o presidente norte-americano Joe Biden se pronunciou sobre a data que marca o massacre dos armênios, ordenado pela Turquia durante a Primeira Guerra Mundial. Ele reconheceu o massacre com a palavra genocídio. Esse reconhecimento foi um compromisso de campanha com a comunidade armênia e a ala defensora dos direitos humanos, coisa que Barack Obama já tinha prometido quando estava em campanha, só que depois não tocou mais no assunto. Isso é importante porque o último presidente norte-americano a usar essa palavra foi Ronald Reagan, em 1981. De lá para cá, a Casa Branca sempre foi muito reticente ao tocar no assunto. Atualmente, a Turquia até reconhece o massacre, mas com ressalvas, e não aceita que se fale em genocídio. Por isso, os Estados Unidos sempre tiveram muita cautela para escolher as palavras. Afinal, a Turquia é aliada da OTAN e fica numa região estratégica entre a Europa e o Oriente Médio. Mas vamos aos fatos históricos. No início do século XX, a Turquia passou por uma revolução encabeçada por um grupo chamado de Jovens Turcos. Era um movimento modernizador de inspiração positivista composto por intelectuais e militares. Em 1908, esse grupo depôs o sultão Abdülhamid II e proclamou uma monarquia constitucional. O novo sultão era um fantoche. Em 1913, eles dariam um golpe de Estado. Seu partido, o Comitê pela União e Progresso, iria governar a Turquia até o fim da Primeira Guerra, na figura de um triunvirato conhecido como os Três Pachás. Em 1914, a Turquia fechou parceria com a Tríplice Aliança, ao lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Esse novo governo primava pelo nacionalismo como base da identidade do país, ao invés do islamismo de antes. E isso não era uma boa notícia para as minorias étnicas e religiosas que viviam dentro do Império Otomano. Era uma política centralizadora e defensora da hegemonia turca. A vida de muita gente ficou mais difícil. Os cristãos armênios eram apenas uma das muitas minorias religiosas que viviam dentro do Império Otomano, que era muçulmano. Minoria, mas não era pouca gente. Eles somavam em torno de 2 milhões de pessoas e já tinham uma relação conturbada com o governo há muito tempo. Com a Primeira Guerra Mundial, essas animosidades só iam piorar. Como todo mundo, os armênios foram convocados para lutar no exército, só que também tinha armênios alistados no exército inimigo. Quando a Turquia começou a sofrer derrotas em batalhas, não demorou muito para que alguém apontasse o seu dedinho para os armênios, acusando eles de serem espiões e sabotadores. Como havia muitos armênios nacionalistas, é provável sim que alguns grupos tenham colaborado com o inimigo, mas certamente não eram a maioria. E eu já falei que essa desconfiança era coisa antiga. Desde o século XIX, os armênios causavam balbúrdias no Império Otomano. Eles faziam gritarias por reformas políticas, direito de voto, autonomia, fim da discriminação que sofriam. Por exemplo, eles tinham que pagar um imposto especial só pelo fato de serem cristãos. E nesse contexto, eles já eram perseguidos desde o século XIX. Na última metade desse século, pelo menos 100 mil armênios foram mortos pelo governo. Já que a Primeira Guerra esquentou os ânimos, o governo turco resolveu colocar um ponto final no problema armênio. Afinal, era uma guerra mundial e, de certo, eles acharam que ninguém ia notar umas mortes a mais. E assim, no dia 24 de abril de 1915, um grupo de 200 ativistas e intelectuais armênios foram presos e executados. Essa é a data que marca o início do genocídio armênio, mesmo que massacres anteriores tenham ocorrido. Houve em seguida uma euforia e dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças armênias foram mortos em seus vilarejos. Outros foram levados para campos de concentração. O restante foi condenado a uma marcha da morte que ia do leste da Anatólia ao deserto da Síria, onde morreram milhares de fome,
sede e cansaço, além dos estupros e violências que sofriam pelo caminho. Suas propriedades foram confiscadas e oferecidas aos muçulmanos. Foi um dos episódios mais terríveis da Primeira Guerra Mundial e até hoje é um tema bastante sensível. A comunidade armênia luta pelo reconhecimento de que pelo menos 1,5 milhão de mortes tenham ocorrido. A Turquia até reconhece o massacre, mas estima que foram apenas umas 300 mil mortes. Entre 1919 e 1920, houveram julgamentos e pessoas do governo turco foram condenadas e executadas. Não chefes de governo, claro. Os 3 pachás já tinham escapulidos do país. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Sèvres, que extinguiu o Império Otomano, previa a independência da República Popular da Armênia, levando o apoio dos Estados Unidos. Só que isso não durou muito. Logo ela foi novamente invadida pela Turquia em 1920 e aí os armênios perderam uma boa parte do seu território. Como eu falei, até hoje esse tema é bastante sensível e alvo de protestos. A Turquia sempre negou os acontecimentos. Muitas gerações cresceram sem saber nada do que tinha acontecido. Com o passar do tempo, as pressões pelo reconhecimento foram aumentando, até mesmo por membros da comunidade turca. No início do século XXI, aconteceu a primeira grande iniciativa nesse sentido. Um grupo de 300 intelectuais assinou uma carta pedindo perdão aos armênios. Não dava mais para negar e o governo turco passou então a reconhecer o massacre. Chegou até a emitir condolências aos armênios e teve gente que até conseguiu reaver propriedades confiscadas. Tudo isso muito discretamente. Mas atualmente, a grande polêmica é pelo reconhecimento de que o massacre dos armênios foi de fato um genocídio. Mas nesse ponto, a Turquia não arreda o pé e até responde ofendida quando alguém toca no assunto. O artigo 2 da Convenção de Prevenção de Crimes de Genocídio das Nações Unidas define esse crime da seguinte maneira: qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, e ainda enumera algumas práticas. Mais de 20 países reconhecem formalmente o massacre dos armênios como um genocídio, e o Brasil ainda não está nessa lista. O Parlamento da França, em 2006, chegou a propor uma lei que tornaria crime negar o genocídio armênio. A lei não foi aprovada e a Turquia suspendeu relações militares com Paris. E em 2019, o Parlamento dos Estados Unidos aprovou por votação unânime uma resolução que reconhecia a matança como genocídio. Na contramão, o então presidente Donald Trump afirmou que para ele não era um crime de genocídio. Assim, a Turquia ganhava um aliado de peso nesse debate. Óbvio que internamente o debate também é sufocado na Turquia. O Código Penal turco prevê penalidades para quem insultar a qualidade do ser turco. E eles usam essa lei para processar qualquer um que ouse falar em genocídio. Até ganhadores do prêmio Nobel já foram processados. A Turquia e a Armênia até chegaram a ensaiar uma aproximação em 2009. Mas o conflito de Nagorno-Karabakh não ajuda em nada. Uma disputa territorial entre a Armênia e o Azerbaijão leva o apoio da Turquia. Por isso, foi significativa a afirmação do presidente Biden. Foi uma mensagem clara a todos aqueles que ainda esperam reconhecimento e justiça aos seus antepassados. Importante lembrar que se deve fazer justiça não apenas aos que estão vivos, mas também aos que viveram no passado. A memória histórica é um forte elemento nas identidades e também carece de justiça e reconhecimento. E é aí que resiste a força simbólica da declaração do presidente dos Estados Unidos nesse ano de 2021. Bom, era isso e a gente fica por aqui. Eu tentei te dar as linhas básicas dos eventos do genocídio armênio e os seus desdobramentos na atualidade. Eu espero que tu tenha gostado. Eu te convido a se inscrever no meu canal e também visitar o meu site de História e Cultura Geral, no endereço que está aparecendo aí. Não esquece, quem conhece história entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!